Salve, amigo do Autovídeos, é hora de mais um de carona e de perto e muito especial. É lançamento, é o novo Jetta, sedã consagrado da Volkswagen, agora na 7ª geração e com muitas novidades. É plataforma MQB, é nova motorização e muita tecnologia embarcada. E a gente está do lado da versão R-Line e você vai conferir tudo de perto, por fora, por dentro, rodando comigo, Lia Matera, aqui no Autovídeos. Então, vamos nessa! Vamos ver tudo que o novo Jetta oferece. A gente está observando então, essa frente aqui ficou bastante agressiva. A gente está aqui com uma grade trapezoidal que lembra o Volkswagen Arteon lá da Europa. Então realmente aqui ficou bem agressivo e o detalhe aqui na versão R-Line é preto aqui embaixo, e aqui também tem um ponto bastante interessante. No logo da Volkswagen, aqui está embutido o radar que faz uma série de medições para o ACC e para outros itens que você vai saber daqui a pouquinho. Então o carro ficou mais musculoso nessa parte aqui, a gente tem vínculos mais acentuados nessa parte, os paralamas ficaram um pouquinho mais musculosos. A ideia é de trazer um pouquinho mais de presença masculina, né, para o modelo. Isso daí foi comentado pelo pessoal de design da Volkswagen, só que no geral a gente nota que o design do novo Jetta ficou mais conservador, principalmente quando a gente lembra daquela clássica 5ª geração, o 2.5, que a galera pirava aqui no Brasil, gostava muito. Agora o carro no geral é mais conservador, mas ele tem o design muito bem construído, uma superfície muito bem trabalhada. E é lógico, né, pessoal? Tem muita gente que fica com aquela polêmica em relação ao design da Volks, em que a identidade visual prevalece. Então a gente tem muitos carros parecidos, né? A gente vai acompanhar aqui, principalmente na traseira, que tem várias lembranças, por exemplo, em relação ao Virtus, mas é uma opção da Volkswagen e realmente eu prefiro carros com identidade própria. Só que no geral, quando a gente fala de qualidade de construção, de trabalho de superfícies, a qualidade dos vincos, realmente é preciso tirar o chapéu para a Volkswagen nesse ponto. Então essa linha de cintura aqui com esse vinco bem acentuado, bem marcado aqui, realmente é um dos elementos marcantes do design do novo Jetta, e isso é muito bacana mesmo. A gente observa aqui que ele está com teto solar, essa versão é R-Line, e já é importante lembrar que isso daqui é o único opcional do modelo. A R-Line está com um preço estipulado na faixa dos R$120 mil e o teto solar aqui agrega mais R$5 mil de custo. Também a gente tem detalhe preto aqui no retrovisor, essa roda aqui de 17 polegadas, né, se você está bem atento, lembra o design da roda aplicada na R-Line do Tiguan também. Então quando a gente acompanha essa lateral aqui, é importante destacar o quê? Plataforma modular MQB chegando no Jetta. Antes ele tinha a PQ35, isso daqui acaba trazendo uma série de benefícios, né? É conforto, é rigidez, é redução de peso. É importante lembrar que o carro está 20 kg mais leve, e isso também se deve a um fator que é um dos pontos negativos. A gente teve uma regressão aqui na traseira. O Jetta aqui no Brasil contava com multilink e agora a gente volta para o velho eixo de torção. Mas no geral o carro está bem acertado, agora é um ponto negativo em relação a um modelo como esse. Eu gosto muito de suspensão traseira independente, então realmente esse ponto ficou bem a desejar no novo Jetta. Agora, quando a gente observa aqui na lateral, o carro cresceu em todos os segmentos, então ele ficou mais comprido, está quase chegando no Passat, realmente impressionante. E o outro ponto que se destaca aqui também é o entre-eixos de 269, o que traz muito conforto para quem vai aqui atrás. Então quando a gente acompanha aqui, ele tem essa queda um pouquinho mais acentuada, também todos os sedãs mais modernos tentando lembrar um pouquinho mais o estilo de coupé, aquela coisa que a gente já conhece. E quando a gente se aproxima aqui da traseira, realmente a gente vai lembrar claramente do Virtus. Você já viu o raio-x completaço do Virtus aqui no Autovídeos. A gente nota que realmente os elementos de design mais marcantes do Virtus também estão presentes aqui, principalmente quando a gente nota essa curvatura aqui que faz essa espécie de um aerofólio aqui simplificado na traseira. A gente lembra muito disso. A gente tem 3 pontos de LED aqui na traseira, tem essa faixa também.
Então agora vamos conferir o coração do novo Jetta, e aqui a gente tem um ponto que realmente já vai chamar a atenção de muita gente. Calma pessoal, primeiro ele está chegando com motor 1.4 TSI Turbo, né? Esse motor aqui entrega 150 cavalos e um torque de 25,5 kg, que já entra na faixa dos 1.700 RPM. E o que acontece? O pessoal já deve estar nos comentários aquela coisa, mas o 2.0 TSI clássico Jetta. Pessoal, calma aí, ainda ele não chegou nem lá fora no exterior e deve chegar aqui no Brasil provavelmente somente no ano que vem, em 2019. Então, esse motor aqui realmente, né, tem essa questão de eficiência, né, já é aquela busca por downsizing. A gente tem acompanhado a adoção desse motor aqui, nesse conjunto de plataforma MQB. Ele está acoplado a um câmbio automático de 6 velocidades, é o câmbio da iSim, a transmissão ali já consagrada no mercado, a gente já fez um vídeo específico sobre ela. E é importante a gente lembrar o seguinte, ele, de acordo com os dados do Inmetro, ele tem um consumo que é, com o etanol, 7,4 na cidade e 9,7 na estrada. Agora, quando a gente fala na gasolina, a gente tem 10,6 na cidade e 14,1 na estrada. Ele recebeu categoria B pelo Inmetro, mas são números muito bacanas considerando o que o modelo oferece. E sempre é bom lembrar, o carro cresceu e ainda assim ficou mais leve. Então é uma proposta, né, que é bastante eficiente. Então tá aqui, é o coração do Jetta. E vale lembrar o seguinte também, agora a Volkswagen tem as 3 primeiras revisões, 10, 20, 30 mil quilômetros gratuitas para quem compra esse modelo. E agora você vai conferir os detalhes também, então vamos entrar no modelo para a gente sentir tudo que ele oferece. Pessoal, entrando então aqui no banco traseiro do novo Jetta, e a coisa que me chama a atenção logo de cara é que o banco dianteiro está configurado para mim. Eu tenho 1,86 e realmente aquela questão do entre-eixos de 2,69 aqui acaba se fazendo presente, se fazendo notar como um aspecto de conforto bacana. Então eu estou aqui com um espaço legal para a perna, e um detalhe interessante é que eu estou aqui milimetricamente ajustado. Realmente eu estou quase encostando no teto, e eu acredito que é uma questão que tá legal, porque eu sou muito alto, né, fora do padrão aí da galera. E o ponto é que o carro tem aquela caída mais acentuada, como a gente falou, lembrando o cupê e tal. Então, no geral, somando tudo isso, eu acho que esse ponto tá bacana. Agora, em relação a aspectos negativos aqui, a gente tem esse túnel central que tá muito alto aqui. Para quem vai como quinto passageiro aqui no meio, realmente a situação é tensa. Eu que calço 44 também, se estiver aqui a coisa vai ficar complicada. E também vale lembrar que aqui ele não tem saída de ar-condicionado para a traseira e nem entrada USB, nem uma tomadinha 12 volts. Então são pontos que poderiam ser melhores, inclusive quando a gente lembra que o Virtus tem itens nesse sentido. Então chegou a hora da gente conferir por dentro o novo Jetta, e realmente quando a gente entra, o que chama a atenção logo de cara é esse painel aqui, né? Realmente com as duas telas, aquilo que a gente já conhece do Virtus, do Polo, agora no Jetta também. Então realmente é a Volkswagen com um foco muito acentuado, né, em conectividade, em tecnologia. Um carro como esse também chegando com a plataforma MQB, sempre prezando também pela segurança. Então a gente tem 6 airbags, controle de estabilidade, a gente tem freio a disco na traseira também, e uma série de itens também de condução até semi-autônoma, daqui a pouco a gente fala. Mas vamos começar então mostrando esse interior aqui. A gente nota, né, que a Volks está com esse foco e realmente é bem interessante. Só que em alguns pontos o acabamento poderia ser um pouquinho mais esmerado. A gente está falando de um carro que tem preço base de 120 mil reais. Então a gente nota aqui na porta, né, que a gente tem a adoção de alguns materiais diferentes. A gente tem aqui um black piano, tem esse ponto aqui que remete a um alumínio, alguma coisa nesse sentido. Só que aqui,
alguns plásticos duros realmente tem uma qualidade, um padrão que não é tão bacana, compatível com o modelo. E quando a gente nota o toque de botões, né, aqui aquele tradicional botão de acendimento de faróis da Volks, esses pontos já poderiam ser aperfeiçoados no modelo como esse. Mas no geral o carro agrada bastante. A gente tem soft touch aqui na parte superior do painel, uma alusão aqui que remete a uma costura, e também quando a gente olha para o volante aqui, revestimento de couro, né, aquele volante que estreou no Golf, o volante multifuncional, que tem uma pegada muito bacana. Detalhezinho aqui, a gente tem o R, né, a gente está falando da versão R-Line do Jetta, então isso daqui é bem legal. Agora, um ponto diferenciado, daqui a pouco a gente mostra rodando também alguns aspectos relacionados a isso, é que ele conta com o piloto automático e com o controle de cruzeiro adaptativo, o ACC. E por que é interessante isso? Porque aqui você tem a opção de realmente ajustar a velocidade que você quer. Então você quer andar a 60 km por hora, você marca aqui e de repente, se entra um carro na sua frente que está a 40 por hora, o Jetta vai frear sozinho. Realmente é bem interessante. E depois, se o carro que estava a 40 retoma para 60, ele sozinho vai fazer essa retomada de velocidade. Então é um item muito legal, chegando nesse segmento dos sedãs médios, né? Então quando a gente nota aqui essa tela, esse display aqui que fica no cluster, realmente é muito bacana, e a gente conta aqui, né, com várias opções de configuração. A gente tem a questão ali de que estava o GPS, a gente pode alternar para deixar o GPS completamente aqui, né? E aqui a gente tem outra configuração, a gente nota aqui alguns detalhes, né, como autonomia, data e tudo mais, e a gente apertando novamente, a gente volta pro display tradicional aqui, né? Conta giros de um lado, velocímetro de outro, a gente tá com autonomia ali no meio, e isso é muito legal. Quando a gente vem para tela aqui, né, central, é importante lembrar que essa central multimídia aqui é compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Então a gente tem o sistema de navegação aqui que estava ali, né, estava sendo remetido lá na tela que a gente havia mostrado. Então quando a gente vem aqui na função Car, a gente tem esse treino Think Blue, que justamente traz um score aqui, uma pontuação pensando na economia de combustível. Então a gente alterando aqui, a gente consegue ver o estado do veículo. É importante lembrar que o Jetta conta com Start-Stop. Então a gente está mostrando a tela aqui, mas como surgiu o Start-Stop, é uma inovação também. Então a gente tem esse botão aqui que acaba servindo para você deixar acionado ou não o Start-Stop, aquele ponto de que o carro, quando parar em função de determinados parâmetros, vai desligar o motor, e depois, quando você acelerar, ele vai retomar. E também a gente estava observando aqui, então vamos aproveitar que a gente estava nessa parte do console. A gente tem a partida por botão, a gente tem inovação também, freio eletrônico aqui, né? E aqui é um dos pontos mais legais do carro, pelo menos na minha opinião. Aqui a gente tem a possibilidade de alteração do modo de condução. Então eu apertei aqui, olha só o que aconteceu na tela. Então a gente consegue aqui pela tela ou por aquele botão, vamos voltar aqui, deixar no modo Eco, né, a configuração do carro, normal, esporte. Se a gente deixar no modo esporte, realmente vai ter uma alteração de configuração, né, para o carro ter esse padrão. E o individual, isso daqui é muito legal, porque no individual é o único que tem a opção de ajustar aqui em cima. Então você vem aqui no ajustar e aí você consegue configurar a direção, se você quer normal, se você quer esporte, vou deixar no esporte, a transmissão, se você quer normal, esporte, eco, o ACC, que a gente comentou agora há pouco, climatização. Então, se você deixar no individual, você tem todas essas possibilidades de configuração do carro. Realmente, isso daqui é show. Eu curti demais, é muito legal. Um detalhe muito interessante e diferencial no novo Jetta é a possibilidade de você alterar a iluminação ambiente. Então, olha só, são 10 combinações de cores em que você consegue alterar tanto a grafia do quadro de instrumentos, como também a iluminação aqui na parte inferior
do painel aqui, da parte central do painel, e também na parte inferior aqui, próximo da maçaneta das portas. Aqui tá de dia, não aparece tanto, mas se a gente observar aqui, olha só, se você notar, a gente tem essas 10 opções. Então olha, eu troquei para vermelho, olha só, que você consegue ter ideia de como o carro fica à noite pela central multimídia. Olha só a grafia aqui, quando a gente coloca o carro no modo esporte também fica vermelho como padrão, e aqui a gente nota que tá um vermelho aqui na parte de baixo também, mas como tá de dia a gente não consegue observar tão claramente. Então olha só, são 10 opções, ó, laranja, amarelo, a gente chega aqui no verde água, azul, várias tonalidades de azul, até um rosa aí para quem quer dar um toque diferenciado, quem curte uma cor como essa. Então, diferencial bem bacana do Jetta, que vale a pena a gente destacar. O carro conta também com sensor dianteiro, sensor traseiro de estacionamento e como eu estava comentando, né, toda essa integração, toda essa tecnologia embarcada dele faz uma diferença muito grande. A gente tem o ar-condicionado Bizone aqui na frente também, a gente está com o teto solar aberto, a sensação é muito boa, a gente se sente aqui com uma luminosidade bacana, realmente traz uma sensação legal, é opcional, mas eu curti demais. Então agora a gente vai dirigir para você sentir como se comporta o novo Jetta. Então vamos rodar agora com o novo Jetta e realmente a posição de dirigir é muito boa, a ergonomia é sensacional, é muito fácil de achar a posição. Eu que tenho 1,86 fiquei bem impressionado com a amplitude do trilho do banco aqui, realmente dá para jogar lá atrás. Eu não lembro de ter entrado num carro que tivesse tão claramente isso definido. Isso para mim conta muito, evidentemente, né? Então a pegada é muito boa aqui no volante, né? E realmente toda essa configuração do painel, ela fica voltada para você com uma série de informações. Você tem tudo o que você precisa bem facilmente. Olha, a gente está passando numa lombada aqui e vale destacar que o acerto de suspensão do carro ficou bem legal. Como eu já falei, para mim a falta de uma suspensão traseira independente, um multilink, é um ponto que eu valorizo bastante, mas eu confesso que fazendo umas curvas mais fortes, realmente o carro está muito bem acertado. Um equilíbrio aí na suspensão, considerando a firmeza e também a absorção de impactos. Ele realmente não transmite muito, né, as imperfeições. Na lombada às vezes é um pouquinho mais acentuado, mas nada que incomode não. O carro é confortável, é bacana. Agora, a gente está falando dessa versão, né, com motorização 1.4 e aqui a gente não tem uma pegada esportiva assim, né, como a gente tinha, por exemplo, no 2.0 TSI da geração passada, né? E uma coisa que, assim, claramente já a gente sente falta é a presença aqui das borboletas, dos pedal shifts, né? E isso daí realmente é um ponto que poderia ser diferente nesse carro. Mas no geral ele agrada bastante, a visibilidade é muito boa, os retrovisores poderiam ser um pouquinho maiores na minha visão, e a inclinação do vidro traseiro também, como é um pouquinho mais acentuada, diminui um pouquinho a visibilidade, mas no geral não é nada que comprometa não, dá para realmente dirigir muito bem esse carro. E como a gente falou, né, ele tem alguns sistemas, né, semi-autônomos. A gente tem a possibilidade do ACC, né, a gente consegue configurar a distância, né, que você quer em relação ao carro da frente, e ele vai seguir, né, vai acompanhar, reduzir velocidade, aumentar a velocidade de acordo com aquilo que tiver em movimento na sua frente. Um outro ponto interessante, quando o carro está trafegando a menos de 30 km por hora, ele também consegue, em situações emergenciais, ali, fazer uma frenagem se você de repente se distrair. Isso daí é muito legal. E a gente está rodando aqui com o Jetta nessa configuração 1.4, câmbio automático de 6 marchas, e a gente fica na expectativa pelo 2.0 no ano que vem. Mas enquanto isso, esse R-Line aqui dá conta do recado sim. As respostas são boas, né? Quando a gente acaba acionando o acelerador aqui, a gente sente que o carro responde rápido, o torque entrando a 1.700 RPM é um fator que conta bastante do lado positivo. E uma coisa que eu queria lembrar aqui, que é muito importante, é que todas as nossas avaliações aqui no Auto Vídeos contam com o apoio da Nikkei Park.
nikkeipar.com.br, você está vendo o link aí na sua tela. A ferramenta de que você precisa, a Nikkeipar tem. É máquina, equipamento, são mais de 40 mil itens que você encontra lá, então realmente é muito interessante consultá-los quando você estiver precisando de alguma coisa nesse sentido. A Nikkeipar tem, confere lá, porque os preços são competitivos e é uma empresa com 26 anos de tradição. Aqui a gente vai fazer um raio aqui e a gente mostra também, né, como ficou bacana a questão da direção. O carro consegue girar no próprio eixo aqui sem demandar muito espaço. Isso daí é um ponto bem interessante. Agora o Jetta, né, chega em duas versões, a de entrada custando 110 mil e essa R-Line 120 mil reais. E quando a gente pensa em concorrência, a gente tem que lembrar o seguinte: a gente está falando de sedãs médios e a categoria dos sedãs médios, assim como diversas outras, está sofrendo o impacto dos SUVs. A galera pira nos SUVs aqui no mundo inteiro, então realmente, no geral, é um mercado que tem encolhido, mas que ainda permanece relevante. E os concorrentes principais, né, vão ser o Chevrolet Cruze e agora, claramente, os japoneses, né? O Toyota Corolla, que aí realmente é um projeto já muito defasado, plataforma antiga, a gente tem o motor 2.0 que também já tem alguns anos de estrada e é um projeto que no momento realmente está bem para trás, embora seja um carro com vários atributos de qualidade sobre os quais não há nenhuma dúvida. Mas quando chegar o novo Corolla, aí sim a gente vai conseguir fazer um comparativo justo com essa proposta aqui do Jetta de 7ª geração, que realmente traz muitas inovações. E só um detalhe, eu falei Jetta aqui, esse nome vem daquela tendência da Volkswagen de colocar os nomes dos carros baseando-se em ventos, né? Então, da corrente de jato no Atlântico, Jetstream, é que surgiu esse nome, Jetta. Agora, continuando no nosso papo de concorrência, a gente chega naquele que para mim é o principal concorrente, que é o Civic na versão Touring. Você já viu o raio-x completaço aqui no Autovídeo, a gente já falou muito do Honda Civic, que é um carro realmente sensacional. É um carro que também tem essa mesma concepção de plataforma modular, de motor turbo, de downsizing, de eficiência, de muita segurança. Então o Civic, né, custando na faixa de 126 mil reais, ele acaba trazendo um projeto muito legal. O motor é 1.5, são 173 cavalos e a gente conta, né, com alguns atributos que consagram os japoneses, né, nesse segmento, como pós-venda e a questão também, né, de uma depreciação menos acentuada. Agora, a Volkswagen também vem agressivamente para brigar. A gente já falou aqui que as 3 primeiras revisões do novo Jetta são gratuitas. E pessoal, quando a gente pisa, o carro responde de um jeito legal. O giro vai subindo, o turbo entra e o 0 a 100 é em 8.9. Então, a gente nota que no aspecto geral é isso que oferece o Jetta. E um outro detalhe aqui dos sistemas de segurança, ele tem o post-collision brake. Que acontece? Se houver uma colisão e de repente ali fica aquela coisa do carro rolando de um lado para o outro, ele freia para evitar colisões múltiplas. Então o pacote do Jetta é bastante completo e você conferiu com a gente aqui de carona e de perto. Por isso, eu, Linha Matéria, gostaria de agradecer muito pela sua atenção. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você viu algum detalhe, aprendeu algumas coisas que você achou bacana, deixe o seu like aí e também se inscreva no canal para você acompanhar todas as novidades e ative as notificações. Tem o sininho ali, você já vai ficar por dentro de tudo que rola aqui no mundo dos carros, dos caminhões, dos ônibus, caminhonete, supercarro. É tudo aqui no Autovídeos comigo, Linha Matéria, e com o Conrado Navarro. Por isso eu agradeço muito pela sua atenção. Deixa aí o seu comentário que a gente vai conferir se você curtiu o vídeo. Muito obrigado, valeu e um grande abraço!